Olá, bom dia. Você que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui na loja Decorarte Ambiente da Epitácio Pessoa para a gravação de mais o programa RC Vips. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você que está em casa. E no programa de hoje você não pode perder. Você vai conhecer um pouco mais sobre a hipnose, essa terapia fantástica que traz muitos benefícios para as nossas vidas. Mas tem mais? Ô, Adriana, tem muito mais. Você também vai saber a importância da cirurgia bucomaxilo com o Dr. Júlio Leite e também o conceito da Richards, essa grife que nos veste. É isso aí, com essas roupas maravilhosas. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. Você sabe o que é uma cirurgia ortognática? Não? Pois você vai saber agora com o cirurgião bucomaxilo, Dr. Júlio Leite. Nosso quadro Saúde VIP de hoje falando de um assunto bem interessante. Já ouviu falar de cirurgia ortognática? O doutor Júlio Leite está aqui para esclarecer tudinho pra gente. Um prazer tê-lo conosco e vamos lá, ortognática, que nome complicado, o que é isso, doutor? Exato, Adriana, primeiramente me deixa agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você no seu programa, né? A pessoa ter a oportunidade de estar levando para o público diário aí um tema tão importante como esse, que é a cirurgia ortognática, né? E aí as pessoas perguntam o que é a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico em que visa corrigir as deformidades dentofaciais, que são as deformidades esqueléticas do nosso esqueleto facial, né, para trazer a harmonia e função em relação da nossa face com o nosso crânio. Ou seja, bucomaxilo, olha que nome difícil, mas traduzindo para o meu telespectador, é a harmonia dos dentes, do sorriso, da face, né? Tem gente que tem essa parte de cima para fora, tem gente que tem para dentro. É exatamente essa correção. Exatamente essa correção. A cirurgia ortognática, ela visa trazer estética e função para o paciente, não é verdade? Uma vez que, por exemplo, o paciente que tem a maxila mais avantajada em relação no sentido anteroposterior, o paciente também pode ter essa maxila avantajada no sentido vertical, a cirurgia ortognática ela vai vir para corrigir, né, essas deformidades. Da mesma forma se aplica a mandíbula, aquele paciente que tem a mandíbula avantajada no sentido anterior ou retruída, a cirurgia ortognática ela também vai corrigir, devolvendo conforto e função para o paciente, além de estética, né? Sem dúvida. Agora, sem comentar aqui a questão da saúde, porque a mordedura, né, os dentinhos da gente, eles têm que estar bem alinhados. Exato. Aqui começa o processo digestivo, estou correta? A cirurgia ortognática, além da estética que ela vai trazer para o nosso paciente, ela vai também auxiliar e trazer função ao nosso sistema estomatognático, nome complicado esse, né? Veja bem, o sistema estomatognático, esse nome difícil, é o sistema responsável pelo nosso processo de mastigação e também auxilia nas funções da respiração e da fonação. Então a gente vai trazer um conforto para o paciente muito grande, né? É engraçado assim, a gente pensa sempre numa estética. Exato. E tudo, mas na realidade é corrigir uma função biológica. Exatamente, né? A maioria dos pacientes quando nos procura, metade nos procura por dor, né? Porque tem alguma alteração nesse sistema, como por exemplo, existem muitos pacientes que têm uma alteração na ATM, que é na articulação temporomandibular, né? As alterações dos ossos da face também alteram o processo de mastigação que repercute nas articulações temporomandibulares. Eu sei de gente que morre de dor de cabeça, ficou anos lutando contra aquela dor, quando foi descobrir, era isso. Exato. A dor de cabeça, a cefaleia, ela é um sintoma muito comum das alterações faciais, né? Das alterações tanto musculares como das alterações ósseas. Uma outra alteração muito importante também é a apneia obstrutiva do sono, que muitas pessoas não sabem, mas está relacionada a um mau posicionamento dos ossos faciais. Como, por exemplo, aquele paciente que tem a mandíbula, o queixo muito posterior, muito retruído, o que é que acontece? Vai ocasionar uma obstrução das vias aéreas posteriores, e aí esse paciente tem dificuldades respiratórias, principalmente noturna. Olha, gente, é bacana demais. E o ronco também entra nessa história, né? Entra nessa história, e quem entra nessa história também é a esposa, o cônjuge, né, que é sempre quem incentiva a realização dessas cirurgias para trazer um conforto para o casal, né?
Gente, é muito bacana. Agora, ó, essa cirurgia ela é indicada a partir de que idade? Por quê? Me corrija se eu estiver errada. Quando a gente é criança, ainda com aparelhos ortodônticos, alguns casos a gente consegue resolver, não é verdade? Exato, Adriana. Isso é um tema muito importante para se falar dentro das cirurgias ortognáticas. As deformidades dentofaciais, como, por exemplo, excesso vertical de maxila, que é quando a maxila ela tem uma grande exposição de gengiva e dentes, a retrusão da maxila, que é quando esse osso aqui, que é a nossa maxila, ela está posicionada muito posterior, ou seja, a face desenvolve e a maxila fica lá atrás. Quando é criança, esses ossos ainda estão em fase de desenvolvimento. E aí, quando você procura um ortodontista e um ortopedista dos maxilares, que é o dentista especialista nessa área, o que é que acontece? Ele vai lançar mão de aparelhos ortodônticos e ortopédicos que vai reposicionar e favorecer o crescimento desses ossos. A criança obedecendo, né, no tempo correto a realização desses aparelhos, ela pode não precisar da cirurgia ortognática no futuro. A criança não quis usar, a mãe não incentivou, aí infelizmente no futuro vai ter que realizar a cirurgia ortognática para corrigir esses padrões faciais. Bom, nosso tempo é super curto, mas eu tenho certeza que tem gente do lado de lá, que são nossos amigos telespectadores, com dúvidas. Está aqui o Instagram do Dr. Júlio Leite, para você, se tiver qualquer dúvida a respeito. E só para a gente fechar, fase adulta, não corrigir isso enquanto criança. A cirurgia é muito traumática, tem casos, como é que é o pós-operatório? Conta para mim, resumidamente, como é que funciona. Essa é a grande dúvida dos pacientes. Não se opera cirurgia ortognática quando criança, né? A gente deixa para operar na fase adulta, em que a fase de crescimento ósseo já cessou. Agora, existem raros os casos que podem lançar a mão de realizar essa cirurgia ainda na infância. Quais são esses casos? Os casos que têm uma grande deformidade, né? E a gente não pode deixar a criança, o adolescente, entrar na fase mais importante da vida, que é a adolescência, a fase do relacionamento, com aquela deformidade. E aí o que é que vai acontecer? A criança não vai conseguir interagir, entrar na sociedade, e isso vai causar um trauma psicológico bem maior para o paciente. Aí, nesse caso, a gente opera antecipadamente o paciente. É o que é chamado de benefício antecipado. A não ser, a gente aguarda a fase de crescimento ósseo e opera na fase adulta. E aí a cirurgia é muito traumática. A cirurgia, ela requer os cuidados pós-operatórios de que qualquer outra cirurgia requer. Obviamente, ela está localizada em um local que a gente requer muito da função durante o dia a dia, que é a fala, que é a mastigação, que é a deglutição, é a nossa respiração. Então, certamente o paciente vai ter uma dificuldadezinha para se alimentar nos primeiros dias. A recuperação, ela dura ali, em média, nos primeiros meses. O paciente tem que ter uma fase de repouso maior, certo? Mas, tirando isso, é muito tranquilo. Maravilha! Nosso quadro Saúde VIP de agora ficando por aqui, mas você já sabe, a gente volta sempre com um assunto bem bacana para você. Grande beijo, até o próximo. Excelente tema, doutor Júlio, adorei a entrevista. E no próximo bloco, não saia daí, você vai conhecer um pouco sobre a hipnose. É um minuto só.